Glória a Deus. Estaremos fazendo uma live em alguns minutos, aguardando alguém entrar aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, até agora não tem entrado ninguém, eu talvez esteja assistindo sem se manifestar, mas entramos aqui mais uma vez para se meditar na palavra de Deus, e nesta noite estaremos dando continuidade àquela reflexão que fizemos há alguns dias atrás, como vencer o desânimo, né? É algo que tem ocorrido com várias pessoas nesses últimos dias. Então, estaremos fazendo a parte 2. Como vencer o desânimo, parte 2. Falamos ali na primeira live que nós fizemos, como vencer o desânimo. Um dos pontos que nós colocamos foi o que provoca o desânimo, a falta de oração, e como vencer orando
e falamos sobre a vida de Josué, servo de Moisés, que após a morte de Moisés, liderou o povo de Israel para entrar na terra prometida. E nesta noite eu gostaria de meditar com todos os nossos amigos e irmãos que estarão aqui sobre a vida de um homem. Glória a Deus, temos uma pessoa ali, não dá para ver quem é, mas temos uma pessoa ali que já entrou, glória a Deus. E iremos falar sobre a vida de um homem chamado Pedro. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Silvio Ferreira está assistindo. Glória a Deus, amém, Silvio. Deus abençoe. Glória a Deus, que Deus te abençoe mais e mais aí. Estamos fazendo aqui a parte 2 de como vencer o desânimo. E dessa feita estaremos falando sobre Pedro. Como Pedro, ele lidou com algumas situações após o seu mestre, o seu Cristo, ter sido levado para a cruz do Calvário. Glória a Deus. João, capítulo de número 21 e o verso 1, que nos diz assim: Depois destas coisas, manifestou Jesus novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se desta maneira. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, o que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros de seus discípulos. E o verso 3: E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Vou repetir. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E lhes disseram, quem lhes disseram? Os discípulos, que estavam juntamente com ele, que no versículo 2 está dizendo quem estava com ele. Era Tomé, chamado Dídimo, Natanael, o que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Então lhes disseram: Nós também vamos contigo. Foram e subiram no barco imediatamente, e naquela noite não pescaram nada. Então observamos aqui que falamos lá de Josué, como Josué venceu o desânimo, e agora como venceu o desânimo, parte 2. Estaremos falando sobre o que aconteceu na vida de Pedro, Muitas das vezes, aqueles que estão realizando a obra de Deus ou trabalhando para o Senhor, eles são acometidos de desânimo por algumas decepções, Decepções, isso também provoca o desânimo. Você é um obreiro ou alguém, às vezes pede ajuda e você prontamente ajuda. Todavia, mais tarde, aquela pessoa se levanta contra você ou é ingrata por aquilo que você fez. E muitas das vezes as pessoas que não deveriam esperar nada em troca, por fazer algo por alguém, acaba se desanimando e não querendo mais realizar aquilo para que foi chamado, por causa da ingratidão de alguns. Mas falando sobre a vida de Pedro aqui, talvez você pergunte: onde foi que Pedro desanimou aqui, que eu não estou vendo, No versículo 3, na parte A,
Aqui está claramente explícito, dizendo: e disse Simão Pedro, vou pescar. Então, para entendermos como Pedro ele chegou até aqui dizendo que ia pescar, é necessário que nós voltemos um pouco. A minha internet está ruim aqui no hotel, é meio complicado, às vezes chega cortando aí, né? Mas vai ficar boa aí, em nome de Jesus, para você assistir essa live aí, meu querido. Amém? Então devemos entender o chamado de Pedro, voltar um pouco no início do seu chamado, né? Então vamos lá para Mateus capítulo 4. Eu não vou me delongar nesta noite, né? São 15 para as 9. Não pretendo demorar nessa live de hoje. Estamos falando de como Pedro venceu o desânimo para chegar ao ponto de ele dizer que ia pescar, né? Então vamos lá para Mateus capítulo 4. Mateus. Mas glória a Deus, é verdade. Glória a Deus por tudo. Vai ficar boa aí, em nome de Jesus, essa internet aí. Mateus capítulo 4, verso 18. Nos diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram a rede e o seguiam. E aí Jesus vem chamando os outros discípulos, chamando Tiago, chamou João, seu irmão, chamou Tiago, seu irmão, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Então, observamos aqui que esses homens, eles trabalhavam como pescadores numa companhia famosa, uma companhia de pesca de nosso irmão Zebedeu. E Jesus aqui escolhendo os seus discípulos, Pedro é contemplado com este chamado de Jesus Cristo, dizendo que era para ele o seguir, porque ele o faria agora pescadores de homens. Observe também em Lucas capítulo 5. Vamos para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, Pedro. Você vai ver sempre eu falar de Pedro, porque a gente vai estar falando de Pedro aqui. E pediu que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava no barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fizeram assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que as redes se romperam. Veja que aqui as redes se romperam. Então fizeram sinal para os seus companheiros, e estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudá-lo, e foram se encher ambos os barcos, de maneira que quase afundaram. E aí Pedrão diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
afasta de mim, pois sou homem pecador. Mas lá no versículo de número 10, diz assim: de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse-lhe Jesus a Simão: não temas. Então veja aqui que Cristo está tratando aqui com Pedro desde o início. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então Cristo aqui está dando um ministério para Pedro. Ele está deixando a profissão de pescador para ser ganhador de almas, né? Você vai entender no final que a palavra de Deus quer tratar conosco. Então observamos aqui o chamado de Pedro, pescador de peixe, para agora ser pescador de homens, pescador de almas. Só que chega agora um determinado período do ministério de Jesus que ele está com seus discípulos ensinando e aparece alguns cobradores de impostos dizendo: o seu mestre não paga imposto não? E aí Jesus, conhecendo e vendo a intenção do coração deles, Jesus abre uma exceção para Pedro. Jesus já tinha dito que ele ia ser pescador de homens, que ele ia deixar a pescaria. Vamos lá em Mateus 17, Mateus capítulo 17, para a gente averiguar esse fato que aconteceu. Mateus 17, 24, nos diz assim: quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga ao vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: sim. E entretanto em casa, Jesus antecipou-se dizendo: que parece, Simão, de quem cobre os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol, tira primeiro o peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Pague-a e pague o imposto por mim e por ti. Então observamos aqui que Jesus havia chamado Pedro, tirado ele da pescaria, dado o ministério a ele que ele ia ser pescador de homens. Só que agora Jesus abriu uma exceção na vida de Pedro para que ele voltasse a pescar, agora não mais de rede, e sim de anzol. Pedro vai, obedece, cumpre e paga o imposto de Cristo e o dele. O tempo passa. Jesus já está quase 3 anos pregando, anunciando o Evangelho. E chega um momento em que ele tem que cumprir a Escritura e se entregar. Ele sempre avisou que seria morto, que seria traído. Os discípulos não entenderam. E chega um período na vida de Pedro em Mateus capítulo 26, Senhor. Mateus capítulo 26. Talvez você não esteja entendendo, mas o que eu falo agora não entendereis. Entendereis depois. No final dessa mensagem você vai entender o que eu quero dizer. Veja que eu estou falando, pegando do início da chamada de Pedro para trazer para o final, no texto inicial que nós lemos. Mateus capítulo 26, verso 69. Mateus 26, 69. Então observamos aqui que Pedro, número 1, Jesus chama Pedro e
transforma ele em pescador de homens. Ele não pode mais pescar. Jesus dá um ministério a ele. Chega um momento que Jesus abre uma exceção e manda ele pescar, não de rede, mas de anzol. Nisso tudo, Jesus está dando um ensinamento a Pedro. E agora chega o momento que Jesus é entregue aos pecadores, aos servos do sumo sacerdote, aos fariseus. E a Bíblia diz que depois de ter andado 3 anos e meio com Cristo, ouvindo seus milagres, os seus ensinamentos, o verso 69 do capítulo 26 de Mateus vai dizer assim: Pedro estava sentado fora no pátio e se aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E aqui, ao decorrer da história, você vai ver que ele nega Jesus por 3 vezes. Ou antes que o galo cantasse por 3 vezes, 3 vezes me negarás. Então, já temos aqui uma base para chegarmos no livro de João, versículo 21 e o verso 3. Por que Pedro está desanimado? Que ele chega a dizer: vou pescar. Veja que após a negação de Pedro, que Jesus já tinha proferido que ele ia negar, e ele disse que morreria, se possível fosse, morreria com Cristo, de maneira nenhuma faria isso, mas o que Jesus fala se cumpre na minha e na sua vida, ainda que seja para nos ensinar e para nos mostrar aquilo que somos e aquilo que está dentro do nosso interior. Cristo, ele nos ensina a todo momento. E ali Jesus estava dando um ensinamento a Pedro. E quando ele diz pela 3ª vez, negando o Senhor, e Jesus sendo levado, quem sabe quando o galo cantou naquele momento, Jesus olha com o seu olhar de misericórdia e dizendo: Pedro, eu te disse, dentro dos olhos de Pedro. E ali observamos a tristeza que aquele homem foi acometido de ter negado o seu Senhor, o seu Mestre, a qual serviu durante 3 anos. E a Bíblia Sagrada, ela vai decorrer, Jesus foi crucificado. As mulheres, quando vai no jardim onde Jesus tinha sido sepultado, elas encontram Jesus Cristo e Jesus disse: olha, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Avisa os discípulos e a Pedro. Então observamos que depois que Jesus ressuscita, as mulheres vão lá, dão uma notícia a eles. Observamos que João e Pedro saem correndo ao sepulcro para observar. E a Bíblia vai dizer que João chega primeiro. E depois o outro discípulo chega depois. Alguns pensadores e outras pessoas dizem que Pedro chegou depois porque era mais gordo. Mas observamos que por que João chega primeiro? Porque aquele que não está com o seu coração em sentimento de culpa não tem condenação para si. Mas Pedro, ele tinha negado ao Senhor. Então era como que se ele dissesse: o que eu vou dizer a ele? É a mesma coisa quando erramos ou quando temos que pedir perdão a uma pessoa, Silvio, e a gente tem que ir na casa da pessoa e aí a gente passa por uma rua, passa por outra, e o que é que eu vou dizer?
Era para chegar na casa da pessoa em 10 minutos, você leva 1 hora para chegar. Porque você está pensando, o que é que eu vou dizer? O que é que ele vai me dizer? Eu neguei a ele, e agora? Será que ele vai me condenar? Será que ele vai... Então Pedro chega atrasado por causa disso, porque a sua mente o acusava que ele tinha negado a Jesus. E por esse fato, por esse pensamento, em João capítulo 21, Pedro, como seria o pastor de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, um líder daqueles homens, daqueles discípulos, Natanael, Filipe, Tomé. Veja que Pedro, ao contrário de Judas, Judas criou um arrependimento por remorso e foi lá e se suicidou. Pedro ficou triste, chorou amargamente, mas não tirou a sua vida. Ele entrou num processo de desânimo que chegou ao ponto de ele desistir do seu ministério. Chegou ao ponto de ele dizer: Edivaldo, Deus abençoe, curtindo aí a nossa live. Glória a Deus. Chegou ao ponto de Pedro querer desistir do ministério que Cristo lhe tinha confiado. E será que nessa noite não tem pessoas que estão passando por este mesmo processo? Pessoas que foram escolhidas por Deus, que foram chamados por Deus, que Deus deu um ministério lindo, um ministério profético, um ministério abençoado, que andou, que viu milagres, proezas, mas talvez por ter cometido algo e que se autocondena achando que não tem perdão, ou quem sabe pessoas que ouviu palavras que feriram a sua alma. Pessoas que foram feridas emocionalmente, psicologicamente e decidiram abandonar o seu ministério. Então a situação que Pedro está passando é essa. Quando ele diz, e disse Pedro, vou pescar, ele está dizendo, eu não quero mais ser pescador de homens, o ministério que Jesus me deu, eu estou desistindo, estou jogando tudo para o ar, vou voltar à minha pescaria. E a frase aqui, vou pescar, significa dizer que chega de servir ao ministério de Jesus e não ter o suficiente apreciável. Muitas pessoas se fiam naquele que tem aparente oportunidade de negócios. Neles nunca deixaram de fato o barco, a rede e os projetos de pescadores. Agora, depois de tudo, resolveram mostrar o que ia pelo seu coração incrédulo, mas naquela noite nada apanharam. O pescador mais famoso da Galileia, dono de uma companhia invejável, naqueles dias nada apanhou. É porque quando uma pessoa é chamada por Deus para um ministério, quando uma pessoa é vocacionada, que é necessário ela deixar o seu emprego, deixar os seus afazeres terrenos para servir a Deus, ela não pode abandonar o seu ministério. Porque quando ela volta, a Bíblia diz
se aquele que está arando a terra olhar para trás ou voltar atrás não é digno. Mas Pedro aqui estava desanimado, triste. Jesus ainda não tinha tratado com ele cara a cara. E aí Pedro diz assim: vou pescar. Pedro era um líder nato. Pedro é aquele que disse, Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Um diz, Senhor, que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és João. E aí Pedro se levanta no meio e disse: ai, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nenhum outro teve coragem de dizer isso. Foi Pedro que andou sobre as águas. Talvez quando ele afundou, aqueles que estavam lá disseram: olha aí, afundou, não tem fé. Mas se ele foi até Jesus andando sobre as águas, ele pode ter afundado. Mas me diga como foi que ele voltou. Ele voltou andando em cima das águas. Então um homem que tinha uma experiência muito grande com Deus. Quem sabe você não está vivendo esse processo de desânimo por ter passado ou vivido ou cometido algo e tenha sido condenado pelos homens, apedrejado pelos homens, e hoje você está aí desanimado, triste, cabisbaixo, igual a Pedro, dizendo: eu vou voltar para a minha vida antiga. Não faça isso. Não faça igual a Pedro dizendo: eu vou pescar. E observamos aqui que os discípulos disseram a mesma coisa e disseram: nós também vamos contigo. Por quê? Porque Pedro era influente. Pedro futuramente seria o pastor deles. E a Bíblia diz que foram, subiram no barco e imediatamente naquela noite não pescaram nada. Por que não pescaram nada? Porque eles não eram mais pescadores de peixe, eram pescadores de homens. Jesus não tinha dado mais a legalidade de eles voltar à profissão antiga deles. Então não diga, não volte atrás. Porque como o texto está dizendo, e não pescaram nada. Se você voltar atrás, não vai dar em nada. Mas Jesus, ele está olhando para a vida de Pedro. Pedro está desanimado. Vou pescar. E nada, eu quero saber mais disso, nada. É muita perseguição. É muita apedrejamento. As pessoas não reconhecem. Vou pescar, vou abandonar. O versículo 4 diz assim: tendo chegado ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: filhos, tem algo de comer? Responderam que não. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não podia puxar a rede porque era grande o enxame de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: esse discípulo aqui é João, é o Senhor. Então, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Então veja alguns detalhes do texto. Eles estão pescando, não pescaram nada, estão voltando da pescaria. Jesus já está na beira da praia, cerca ali de 100 a 200 metros. Jesus pergunta, eles não reconhecem que é Jesus. Jesus pergunta se eles têm alguma coisa de comer, ele responde que não. Jesus dá uma ordem, aí já era uma senha que Jesus já estava dando, que ele falou isso lá em Lucas capítulo 5, do 1 ao 8 e o verso 11, que Jesus toma o barco de Pedro para pregar e ensinar. Depois Jesus disse: vai em alto mar, lança a rede do lado direito, e eles pescaram tantos peixes que quase o barco afundava e
tiveram que chamar outros barcos vizinhos. E aqui Jesus está dando uma senha para tentar resgatar Pedro de volta para o ministério, porque ele estava desanimado pelo fato de ter pecado contra o Senhor, ou seja, negado ao Senhor. Glória a Deus. Temos 3 pessoas assistindo. Silvio Ferreira, glória a Deus. Temos Cris Santos, temos Edivaldo Luciano. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Então, quando Jesus dá a ordem de lançar à direita do barco e achareis, então lançaram-na e já não podia puxar. Veja aqui um detalhe. Eles não podiam puxar a rede. Por quê? Porque era grande o enxame de peixes. Versículo 7. E aquele discípulo que Jesus amava, Otávio Conceição, acabou de curtir também, em nome de Jesus. Silvio Ferreira disse amém, amém, Deus abençoe, Silvio. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então quando Pedro ouviu dizer que era Jesus, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então observe aqui um detalhe. Se você está desanimado ministerialmente, ou quer que seja na qualquer área da sua vida, não volte atrás. Porque você voltando atrás, a Bíblia diz aqui que Pedro estava nu. Ou seja, era como que se ele não estivesse vestido de uma veste ministerial. Quando ele toma a decisão de ir pescar sem autorização de Cristo, abandonando o ministério, era como que se ele estivesse nu espiritualmente. E aí a Bíblia diz que ele lança-se ao mar para esconder a sua vergonha. Nesse caso, o texto está falando da sua vergonha física, mas observando no lado espiritual o seu pecado, porque ele tinha negado a Jesus. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram num barquinho. Os discípulos que estavam com Pedro vieram no barquinho, arrastando a rede cheia com os peixes. Ou seja, eles estavam no barco. João diz é o Senhor. Pedro estava nu, se joga ao mar. Cinge-se e se joga ao mar. Mas os outros discípulos vêm com o barco cheio de peixe, porque eles não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, que dá mais ou menos cerca de 100 metros. Veja que eles não conseguiram puxar a rede. Os discípulos que estavam com Pedro no barco. Pedro não está no barco. Ele sai do barco porque estava nu, cingiu-se e se lançou ao mar. Mas os outros discípulos vêm no barco arrastando a rede com o barco puxando. Entenda. Quando saltaram em terra, viram ali algumas brasas e uns peixes postos, sobre elas o pão. Ou seja, quando chegaram perto da praia, que dava para eles descer do barco, porque o barco, no modo que estava com os peixes, não poderia ir até a praia. Então, por isso que a Bíblia fala aqui de 100 metros. Então, eles descem, saltam em terra e viram ali um brasa e alguns peixes sobre elas o pão. E disse-lhe, trazei alguns peixes. Jesus disse, que acabaste de apanhar. Aí veja o versículo 11, que aqui é o início da restauração do ministério de Pedro. Quem está entendendo aí que pode dizer um amém? Tem alguém que está entendendo? Otávio, se manifesta aí, Otávio, está entendendo? Simão Pedro disse, vou pescar, ou seja, eu estou abandonando o ministério, estou desanimado. Mas sempre Jesus dará uma palavra de ânimo para aqueles que estão desanimados. Eles pescaram a noite toda, mas ao amanhecer, Jesus disse, lance do lado direito que vocês vão pescar grandes peixes.
E o versículo 11, a Bíblia diz: e Simão Pedro subiu no barco. Amém, Silvio está entendendo, amém, Silvio. E Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Glória a Deus. Você entendeu aqui, Silvio? Nos versículos anteriores, eles não conseguiram arrastar, puxar a rede e levaram a rede. Glória a Deus. Edivaldo Luciano está assistindo ali também. Glória a Deus, amém. Estão entendendo a mensagem. Então, como vencer esse desânimo? Veja que Pedro, no versículo 11 de João, capítulo 21, versículo 11, e Simão Pedro subiu no barco, ele só, e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Simão era a força que os outros pescadores precisavam. Vergonha tem hora. Agora era a hora de tomar o que era seu. 150 e um número profético de provisão ministerial. Então vemos aqui que este milagre, Jesus está dando a senha, era a restauração ministerial de Pedro. Porque os outros discípulos não conseguiram puxar a rede. Mas, versículo 11, Simão Pedro subiu no barco que estava à beira da praia e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Versículo 12. Aí Jesus está chamando eles, né? Jesus disse: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus toma o pão, lhes dá da mesma maneira o peixe. E aí, observando, no versículo 15, quando Jesus está caminhando, depois de eles terem se alimentado, estão caminhando com Pedro, João está mais atrás, e Jesus pergunta, as 3 perguntas, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mais do que a estes, respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu tenho afeto por ti. Então disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou-lhe perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que tenho afeto por ti. E disse-lhe Jesus: apacente as minhas ovelhas. Então Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tem afeto por mim? E Pedro entristeceu-se porque o Senhor lhe perguntou pela terceira vez. Eu creio que ele entendeu aqui, né? 3 vezes que ele negou. E Jesus faz a mesma pergunta por 3 vezes. E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu tenho afeto por ti. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E no versículo 18, Jesus encerra dizendo: verdadeiramente te digo que quando era mais jovem, tu te cingias e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te conduzirá para onde tu não queiras. Jesus está aqui falando da morte que Pedro teria, né? E que ele morreria de idade avançada. Então veja o que um desânimo por causa de um pecado cometido
apesar de Cristo já o ter perdoado, mas vemos aqui Pedro abandonando o seu ministério e levando outros consigo, ou seja, os discípulos. Mas como foi que ele venceu esse desânimo? Ele venceu por causa de uma palavra que Jesus deu, que foi uma senha: lança a rede do lado direito. Em um princípio de obediência, fez com que ele reconhecesse que o Jesus o amava e o perdoou. Mas antes, Jesus o confronta por 3 vezes, dando a alusão dos 3 momentos que Pedro negou a Jesus. Então observamos aqui, nesta breve meditação, que podemos passar por momentos de desânimo, de frustração nas nossas vidas. Nós somos seres humanos, estamos aqui nesta terra e passamos, certamente iremos passar. Eu acho que quem não passou por desânimo nessa vida, acho que não é ser humano não. Ou não era nem para estar aqui, não é verdade? Quem concorda aí comigo aí? Porque é difícil viver nessa terra. Não é fácil. Ainda mais lidar com seres humanos. Só a graça de Deus e a misericórdia do Senhor para fazermos vencer e continuar a nossa vida ministerial, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. Em todas as áreas da nossa vida iremos enfrentar o desânimo e é necessário termos as promessas de Deus sobre as nossas vidas e poder ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito a nos chamar para prosseguir em um processo de obediência. Vou pescar. Aqui Pedro está querendo voltar atrás, abandonar, largar tudo. Estou desanimado. Para mim não tem mais jeito. Mas ele não sabia que Jesus já estava aguardando ele lá na beira da praia com peixe e pão para os alimentar. Então fica aqui esta palavra nesta noite, que você que talvez esteja passando por um processo de desânimo, que você creia nas promessas do Senhor, não abandone o seu ministério, não largue, não volte atrás, né? Por algum momento que tenha se passado em sua vida, porque o inimigo ele sempre vai trabalhar para querer nos parar, né? O inimigo sempre vai fazer lançar palavras contra nós para que venhamos desistir daquilo que foi projetado por Deus. E o projeto de Deus para a vida de Pedro era ser líder da igreja de Jerusalém. E ele queria parar, mas Jesus já tinha preparado um encontro para ele. Então fica aqui nesta noite esta palavra: não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista daquilo que Deus já profetizou e já falou aquilo para a sua vida, o que Ele tem preparado. No caminho vai haver muitos processos. No caminho, para chegar até o nosso destino, existem muitos processos a ser passado e a ser vencido, né? Muitas vezes podemos estar passando por um processo de desânimo, que talvez não seja nem na igreja, mas que seja em qualquer área da nossa vida. Não desista. Não desista. Silvio acabou de falar ali, Deus é Deus. Não é verdade, Silvio? Deus é Deus.
Enquanto Pedro pensava que para ele não tinha mais jeito, que ele tinha negado mesmo, que ele era o pior dos discípulos, mas Jesus estava preparando a cura para ele. Jesus estava preparando o ânimo. Como ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é necessário a gente ter bom ânimo. E ânimo a gente só encontra nas Escrituras Sagradas. Talvez colegas, amigos, por não entender o processo que nós estamos passando, não conseguirá entender aquilo que estamos passando. Então é necessário um contato entre nós e o Senhor para tratar daquilo que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E nada melhor que o Senhor para nos entender e nos conduzir. Essa é a verdade, né? Vemos ali que os amigos de Jó passando pelaquela dificuldade terrível, e os amigos dele, por não entender o processo, até condenaram ele, mas só ele sabia o que ele estava passando, né? E ele clamou a Deus para que entrasse com providência na sua causa, porque ele não tinha cometido pecado algum, até que Deus desce e aí trata com Jó e trata com os seus amigos. Então, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos. Essa palavra que fica para o meu e o seu coração nesta noite. Já estamos aqui há 1 hora, a hora passa muito rápido, então fica aqui a parte 2, trazendo mais um texto falando de como vencer o desânimo, e dessa feita falando da vida de Pedro. Então, que Deus abençoe, que Deus vos guarde e livre de todo mal. Gostaria de agradecer aqui ao nosso irmão querido Silvio Ferreira, que está aqui nos assistindo, nos prestigiando. Temos Edivaldo Luciano, temos Otávio, que eu vi que entrou aqui, temos Cris, que também entrou aqui, Cris Santos, e outras pessoas aí que haverão de assistir essa live, estão assistindo, não se manifestou, porque é necessário você clicar ali para que eu veja que você está presente, né? Talvez alguém esteja assistindo aí sem clicar e sem ver. Mas que Deus abençoe vocês, Silvio, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Fica na força, na fé aí, que Deus vai continuar abençoando e falando aí contigo onde quer que você esteja. Edivaldo Luciano, muito obrigado pela presença. E eu fico por aqui, mais uma vez, trazendo a palavra de Deus para os seus corações. Palavra essa que passa primeiro pelo meu coração e me faz entender que eu não devo desanimar, ainda que os processos sejam dolorosos, mas não devemos desistir. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde, todos vocês, que nos processos que vocês estejam passando, o Senhor possa estar presente para vos consolar e dar a direção necessária para vencer os processos que é necessário passarmos para chegar ao nosso destino. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde e livre de todo mal. Amém? Muito obrigado e a paz do Senhor a todos. E até o próximo momento, querendo Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou ficando por aqui.